Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Personal Sucesso e Inspiração. Para quem está aqui pela primeira vez, essa série tem um objetivo baseado na frase do Tony Robbins, que ele fala: o sucesso deixa rastros. Minha intenção é mostrar para estudantes, profissionais de educação física já formados também, que na nossa área a gente consegue ter sucesso. E não só sucesso, não, ter muito sucesso. Por isso que eu trago aqui só grandes profissionais. As melhores referências de São Paulo por enquanto, mas em breve do Brasil inteiro, para inspirar todos os profissionais que atuam e os estudantes de educação física também. E o convidado de hoje é um mestre, como eu chamo ele, grande Ale Burani, que eu tive a oportunidade de participar de uma das 70 certificações que ele já fez, que chama Treino e Suas Ferramentas. É sensacional, para quem não fez eu recomendo. O grande Ale Burani vai ser o convidado de hoje e ele vai compartilhar um pouco dessa história de sucesso na educação física com a gente. Seja muito bem-vindo, Ale. Bora convidar. Grande Ale Burani. Fala, E mestre. aí, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo Prazer aí ótimo. estar participando com você aí dessa jornada, dessa empreitada aí para a nossa área, para valorizar a nossa área. Show de bola. Muito obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que vai inspirar muitos profissionais, porque você é um dos caras referência aqui em São Paulo. Gosto muito do seu trabalho, já acompanho, sou um aluno seu, participei da certificação. Então vai ser muito legal conhecer um pouco da sua trajetória, resumidamente, é lógico, né? Mas como que você fez, qual caminho você trilhou para chegar onde você chegou hoje. Então, muito obrigado aí por aceitar o convite. Imagina, para mim é um prazer estar compartilhando com a nossa profissão essa jornada de trabalho, jornada dura de trabalho e poder talvez acrescentar um pouquinho na experiência do pessoal aí que está vindo. Tem muita gente boa vindo e eu me sinto muito honrado por ter ajudado já bastante profissionais a estarem melhorando a competência de trabalho, melhorando além da habilidade de trabalho, né, o posicionamento profissional perante a essa raiz aí que a gente tem do personal trainer, né? Não, com certeza. E faz isso com excelência, porque é um sucesso, né? Treine suas ferramentas. Rodou quantos estados já, Ale? Nossa, bastante, viu? Eu não sei te dizer. Agora eu tenho isso anotado, eu não sei te dizer de cabeça agora, mas já, como você mesmo citou aí no começo da live, a gente tem aí 70 certificações gravadas, né? Agora em agosto, se Deus quiser, a gente consegue fazer a certificação número 71. A gente ainda está em estudo devido a tudo que está acontecendo. Se a gente vai ter que adiar essa de agosto, não. No primeiro semestre, a gente teve que acabar adiando três certificações que seriam fora já de São Paulo. Certificações que estavam com um número bem considerável de inscritos, com mais de 25 pessoas em cada certificação. A gente teve que adiar Londrina, Cuiabá e Ouro Branco para agora, para o segundo semestre, mas ainda sem data definida, né? Devido a tudo que a gente está vivenciando. Mas são mais de 1.647 profissionais que já passaram por essa certificação e, graças a Deus, eu não posso dizer que acho que 100% de feedback, mas acho que 99% a gente conseguiu cativar as pessoas e trazer um bom conteúdo para elas. Isso é o mais importante, né? Porque a gente Com sabe que a certeza. formação, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas a nossa formação, ela é uma base e a gente precisa buscar mais o conhecimento para ser cada vez mais de alta performance, né? Tanto no desempenho como profissional e na nossa atuação prática, nos nossos treinos também, né? Nos dois. Sim, sim, com certeza. Ale, Com como que foi o certeza. início na sua vida? Infância, adolescência? Teve experiência com esporte? Qual esporte você praticou? Não praticou? Como foi? Conta pra gente. Então, eu fui sempre uma criança muito imperativa, né? E logo de pequeno, o meu contato maior com o esporte é com as artes marciais, né? Então, logo de pequeno, a minha mãe, por ser imperativa, ela me colocou nas artes marciais e eu comecei através do judô. E
e comecei a me dar bem nas artes marciais, né? Tinha talento para as artes marciais. E aí, no judô, passei pela natação, pelos esportes com bola, e eu era um cara de mediano para cima em todos os esportes que eu passava, né? Então, eu acho que essa escola do esporte me deu uma boa base de tudo que a gente foi construindo depois. Mas o esporte que eu realmente me apaixonei, a arte marcial, na verdade, que realmente eu me apaixonei, eu comecei a praticar ela de uma forma mais contundente a partir dos 16 anos de idade, foi quando eu comecei o Taekwondo, e fiquei dentro do Taekwondo é, praticando de forma intensiva durante 23 anos, Caramba, onde eu me graduei aí terceiro grau de faixa preta, e tive competições fora do Brasil. E nesse período aí, depois que eu peguei a faixa preta no Taekwondo, eu também comecei a participar, a praticar o Jiu-Jitsu, que eu pratiquei o Jiu-Jitsu entre indas e vindas aí, em torno de 7 anos. E agora estou voltando, voltei em janeiro a praticar o Jiu-Jitsu. Eu tive alguns problemas mecânicos aí, podemos dizer, porque o Taekwondo me lesionou, tive lesão por excesso de treino. Então, a gente teve algumas particularidades de joelho, quadril, fiz uma cirurgia de quadril. E agora que eu consegui voltar a praticar o jiu-jitsu desde janeiro e estava indo super bem com os meus 2 filhos, aí teve esse break aí com relação à pandemia, né? Mas a minha escola mesmo, esportiva, além dos esportes com bola, principalmente futebol, que a gente gosta bastante de futebol, são as artes marciais, né? As artes marciais em geral sempre foram uma paixão. e aí como que foi essa entre a época de adolescente e a decisão para fazer educação física? Você tinha outras escolhas? Chegou a fazer? Ontem o Giba falou que começou a fazer odontologia, desistiu no primeiro ano e falou: não, isso aqui não é para mim. Bateu o pé com o pai, com todo mundo, e aí ele mudou totalmente de caminho. Como foi o seu? Cara, assim, para gente que tem aí alguns anos na frente da maioria do pessoal que está na área hoje, que está buscando informação, né? Na nossa época era um pouco mais difícil você optar por educação física, né? Você imagina assim, quando eu comecei a partir dos 16, 17, 18 anos, que eu comecei a praticar o taekwondo de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, mais profissional, comecei a competir e me dedicar seriamente a isso, principalmente depois de estar um pouco mais graduado, eu já tinha certeza que eu iria fazer ou uma faculdade ou outra, que era educação física ou a veterinária, porque eu sempre fui maluco por cães e queria seguir uma veterinária na linha de cães, né, de animais domésticos. Então, sempre foi minha paixão, foi isso. Sabia que era uma coisa ou outra, mas na hora do vamos ver, eu acabei optando por prestar educação física, prestei na FMU, né? Assim, foi na época eu estava formando no terceiro ano e sem muita pretensão, falei, vou prestar porque eu estava treinando muito, queria competir, aquela coisa toda, prestei e passei, né? Até minha mãe fala até hoje, fala, pô, como é que você passou, tal, né? Falei, que naquela época era só falar que o pai ganhava bem, que você entrava na O faculdade, né? cara, tá... Os Então caras queriam aí, saber se tinha para pagar. exato, exato, era mais ou menos isso aí. Então eu coloquei lá que meu pai tinha um bom rendimento mensal e eles me deixaram entrar na faculdade, né? Brincadeira. A gente se esforçou lá, passou, e aí a gente foi fazendo a faculdade, continuou treinando bastante na época da faculdade, e foi educação física ou na época a opção era a veterinária. Eu não cheguei a cursar a veterinária, mas cuido de cães hoje da mesma forma como cuido dos meus alunos de personal. Uma segunda paixão são os animais também. Começou a Sensacional. trajetória mais ou menos assim. E assim, você teve apoio da família? Como que foi quando você escolheu a educação física? Então, Porque isso tem gente que ontem mesmo o Giba falou que do pai não teve. Então é algo então, que. cara, foi uma coisa muito pessoal e eu comento isso, até legal você ter perguntado, porque meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo. E com 13 anos, na época dele, ele começou a trabalhar como office boy em banco e estudar à noite para poder ajudar a mãe dele a aumentar o rendimento mensal da família. E ele cresceu no banco, né?
foi depois conseguiu estudar, enfim, se formar. Ele teve uma carreira brilhante na área bancária, chegando a ser diretor de banco, né? Então Sensacional. você Entrou imagina, como office boy. entrou Sensacional como também. office boy com 13 anos, né? E chegou a ser diretor aí de bancos, Banco Safra, enfim, vários. Naquela época entrou, era no Banco Real, nem existe mais o Banco Real hoje, né? Então, e depois muitos anos no Safra, sempre ficou muitos anos nas empresas, 23 anos nas empresas onde trabalhou. Então, e aí quando eu virei para ele, falei assim, ele, pô, o que você vai fazer, né? Ele já tinha um cargo alto no banco, tudo, já tinha, graças a Deus, estava bem. E aí ele falou, pô, o que você vai fazer? Ele é ansioso de faculdade e tal. Eu falei, pai, eu vou fazer educação física. E aí ele não me falou nada, mas eu tenho certeza que ele pensou assim, pô, vou ter que sustentar esse cara pro resto da vida, né? Então, assim, ele nunca me falou nada, mas eu chego a comentar isso com a minha mãe até hoje. Meu pai não é mais vivo, mas a minha mãe sim. E aí eu chego até a comentar com a minha mãe isso, ela também nunca me falou nada, mas eu tenho certeza que hoje ela é muito orgulhosa, a minha família também, de tudo que a gente conseguiu conquistar dentro da área que a gente tem paixão, né? Isso é a grande diferença, né? Eu ter paixão pelo que faz, né? O amor à profissão, você consegue o que você quiser. Quando eu tenho a oportunidade de ir em faculdade, palestrar, falar sobre, tem uma das palestras que eu tenho que é 10 atitudes para o sucesso na carreira. E um tópico que Uhum, eu abordo bastante é a relação a isso. Quando você tem paixão, você faz coisas que você não imagina. Eu mesmo sim. nunca tinha estudado, não gostava de estudar. E na educação física eu era aqui, fechado. Não, porque eu quero ser o melhor, eu quero fazer a diferença. Então, o amor faz toda a diferença na atuação profissional. Logo que você entrou na faculdade, tinha muita diferença assim, em relação à expectativa e realidade? Eu tinha essa impressão que o curso seria assim, mas nossa, cheguei lá era ou não? Era exatamente o que você pensou? Como que foi? Não, eu acho que a faculdade, na minha época, eu entrei na faculdade em 92 e saí em 96, né? Então, nessa época, a gente ainda não tinha uma dimensão do que é. Ou se eu entrar numa faculdade de educação física hoje, eu tenho certeza que eu vou me espantar. Espantar de uma forma positiva, porque hoje eu acho que as pessoas elas colhem muito mais informações, além de serem atuais, muito mais aplicáveis à dinâmica de trabalho, que lá a gente não tinha isso, né? Não se existia naquela época a matéria personal trainer, que hoje é 90% do que se almeja dentro da profissão da área de educação física, a não ser quem vai para os esportes, mas também quem vai para os esportes é treino de alto rendimento. Então o cara tem que buscar uma cultura e um conhecimento maior, né? Hoje a parte educacional, escolas, essas coisas assim, já não é uma área tão abrangente a não ser nos esportes. Então, o desejo da área é buscar a parte de treinamento personalizado mesmo, porque é uma área mais rentável, é uma área que pode te mudar de patamar do que você está vivenciando hoje e o que você pode conquistar mais para frente. Mas a gente não tinha essa matéria na faculdade na época. A gente tinha as matérias tradicionais. Falava assim, eu lembro que eu ia para as aulas de ginástica rítmica desportiva falando, meu, o que eu estou fazendo aqui? Mas, por um outro lado, hoje eu consigo ter a maturidade de que nas práticas de GRD, que é ginástica rítmica desportiva, me ajudou muito na parte coordenativa. Então, muito Total. hoje do que a gente fala em cursos técnicos, quando você fala em shuffles, deslocamentos, você fala em cortes de movimentos e essa série de coisas, a capacidade de executar esses movimentos de uma forma privilegiada devido a toda essa base que você teve de movimento. Então as pessoas muitas vezes não dão valor ao que é simples, né? A livre de anatomia, hoje, pô, quando se fala em liberação biofacial, por exemplo, cara, se você não conhece um pouquinho de anatomia, cinesiologia, da biomecânica, que é primeiro ano de faculdade, vai ser difícil você entender o porquê, a movimentação de face, uma série de coisas. A gente não vai entrar, pelo menos não agora, em conteúdo técnico, mas é só para dar um link do como é importante a Essa base. base bem feita, né? Exato, exato. É isso aí. Não, e isso faz muita diferença. É o que eu falei, eu fiz Mackenzie e a minha Uhum. base foi muito boa. Então, até para você escolher cursos depois da faculdade, você fica mais criterioso. Um livro que você vai ler, um artigo, tudo isso faz muita diferença.
E aí Sim. vai complementando o conhecimento que você já tem, né? Isso é ótimo. Uhum. Quais foram as primeiras experiências que você teve na área, como estagiário? Quais foram as mais marcantes? Onde Então, foi? cara, eu vou ser bem sincero para você. Eu, graças a Deus, por estradas sinuosas, eu consegui chegar aonde eu almejei chegar. Em questão não de certificações, mas em questão de trabalhar aonde eu sempre sonhei em trabalhar, né? Quando eu saí da faculdade, eu olhava a Reebok Sports Club como, na verdade, assim, um pouquinho depois, porque a Reebok ela veio, teve a Runner, teve uma série de academias que eram bem representativas na época, e logo quando abriu a Reebok, eu falei assim, meu, eu quero trabalhar aqui. Eu olhei aquela academia no Morumbi, ainda era a unidade do Morumbi, que hoje não existe mais, né? Hoje a gente tem a Vila Olímpia e a Cidade Jardim. Só que quando eu fui entregar o meu currículo na Reebok, a política deles era diferente do que eu imaginava. Por quê? Porque a Reebok ela trabalhava com um programa de carreira, ela trabalha com um programa de carreira. Então você entra na Reebok como estagiário. Ah, sim. A grande maioria tem Tem essa política de política. trabalho. Então você entrava na Reebok como estagiário, se formava junto com o aprendizado da Reebok, se formava a faculdade junto com o aprendizado da Reebok e crescia, tinha um plano de carreira para você crescer dentro da Reebok, todo o plano de quanto tempo você passava lá, você tinha o seu valor hora-aula aumentado, uma série de coisas. Isso me frustrou muito no começo. Eu falei, cara, eu queria vir aqui, mas pô, já me formei. Eu não peguei essa pré-seleção, uma série de coisas assim. Então, acabei indo, além da parte da arte marcial, que eu me formei, estava muito acesa ainda a parte da arte marcial, eu comecei tendo a minha academia de taekwondo. Então, eu abri a minha academia de taekwondo, tive a academia de taekwondo, aonde eu tive um sócio, e essa academia ela teve quase 3 anos de existência, e aí, por uma discordância de sociedade, a gente acabou fechando essa academia, e eu acabei pegando os alunos que eu tinha nessa academia e terceirizei para uma academia de ginástica, que era uma academia de ginástica na Vila Mariana, que existe hoje ainda e tem bastante sucesso, chama Plena Forma. Então eu terceirizei o taekwondo para lá, e comecei a dar as aulas de taekwondo lá. E em algum momento naquela academia teve uma vaga para instrutor de musculação. Eu acabei ocupando essa vaga lá, porque era no período da manhã e eu dava aulas à tarde e à noite. E dessa parte de musculação, aí a gente foi crescendo, aí fiz alguns cursos de spinning, na época era o spinning, né? Que era o auge quando chegou e entrou o ciclismo o indoor. E aí comecei a ministrar e comecei a ir bem nas aulas de ciclismo indoor. Depois acabei assumindo a coordenação dessa academia, cuidando de todas as áreas. E aí abri uma outra academia no Paraíso, onde as pessoas foram lá e me contrataram. E eu fui para essa academia no Paraíso já como coordenador também. Dessa academia do Paraíso, era uma academia que, quando eu fui contratado, ela era recém-inaugurada. Ela tinha em torno de 300 e poucos alunos, e eu cheguei a ficar lá em torno de 2 anos e pouquinho, e entreguei essa academia na coordenação, e tinha coordenação e dava já algumas aulas de personal. Entreguei essa academia na coordenação, ela já tinha mais de 1.000 e quase 100 alunos nessa época. Nossa, lindo. Cuidando na coordenação. Só que aí eu vi, e aí eu comecei a estudar e ver a rentabilidade minha de personal trainer e muitas pessoas querendo treinar comigo, e esse horário da coordenação tomava muito tempo e era assim, muito trabalhoso. Além de lidar com pessoas, eu não tinha muita experiência e tato de lidar com pessoas. Até então, a gente vai fazer cursos de programação neurolinguística e uma série de Desenvolvimento outras coisas, pessoal, né? exato, um pouco mais para frente. Então, ali era a condição de acerto e erro, né? Você não tinha ainda muito feeling e tato. Eu sempre fui um cara muito certo no que tinha que ser feito, até a organização dos Gatorades dentro da geladeira, eu queria que fosse do meu jeito, porque acreditava que eu era um cara chato, mas acho que até por isso a gente consegue crescer um pouquinho mais, né? Total. Por ser exigente, né?
Quando você é exigente, quando você exige das pessoas, é justamente, indiretamente você quer o bem dessas pessoas, né? Quando você exige capacidade delas, né? Puxa o sarrafo de todo mundo para cima, né? Isso é bom. Exato, exato, né? Mas tem alguns ainda que não tem tanta maturidade e ainda não conseguem entender dessa forma. Então a gente vai aí nesse período criando admiradores e pessoas que começam a fazer bico para você, mas faz parte da coordenação. E chegou uma hora que eu virei para mim, que eu me questionei e falei, pô, cara, eu não preciso criar situações desagradáveis mais com o pessoal, sendo que eu tenho uma demanda de personal já muito grande e isso de forma rentável vai ser muito melhor, né? Então eu acabei deixando a parte da coordenação e continuei dando a parte de personal trainer. Aí eu fui trabalhar com um cara que chama Fábio Guimarães, na Vertical, né, que é uma academia na Vila Olímpia, onde eu tinha muitos alunos de personal já trabalhava com ele em treinamento de grupo. E assim, o Fábio foi um cara que eu aprendi muito com ele. Muito, porque era um cara que vem do Rio de Janeiro. Ele tinha naquela época a predominância de ginástica localizada, aquela clássica do Rio de Janeiro, Lá no e Rio já é tinha forte, né? forte, né? Ele veio para São Paulo aí pela Companhia Atlética, que trouxe ele, enfim, é um cara que depois seguiu carreira solo. E ele cresceu tanto, naquela época tinha mais de 200 alunos, e aí ele tinha aquela ginástica e aí a gente agregou no nosso serviço. Cuidei da parte dos alunos dele também, de assessoria esportiva, de corridas de rua. Então a gente foi vivenciando um pouquinho de cada, além do trabalho personalizado, e foi aí que a gente começou a implementar novas dinâmicas nas sessões de treino dele, além da clássica ginástica localizada, trabalho de colchão, peso e caneleiro. Isso foi dando muito sucesso. E aí eu cheguei a um momento que eu falei, pô, eu estou onde eu quero. Trabalho com treinamento desde o começo da manhã até o começo da noite, e dentro das aulas em grupo, dentro das aulas personalizadas, e a gente sempre se deu muito bem, se dá muito bem até hoje. Eu falo que, cara, ele é um pai do fitness para mim e me ajudou muito nessa O questão nome de dele mesmo? organizar. Fábio Guimarães. Fábio Guimarães. Show. Fábio Guimarães, tá? Ele é um cara que ele me ajudou muito e eu aprendi muito com ele nessa parte de dinâmica, de treinamento em grupo. Então, hoje, muito do que eu faço, hoje eu tenho muitas aulas de personal em duplas ou trios. Então, muita dinâmica e muita facilidade que eu tenho em administrar treino de personal para 3 pessoas ao mesmo tempo é devido a toda essa escola que a gente ficou junto aí durante 8 anos, Nossa, que tempo. convivendo mais com ele diretamente do que com a minha própria esposa, né? Então, a gente Tem tem gente um... boa, né? Porque É? homem ainda, né? Fala aí. Não, é verdade, é verdade. Mas eles têm um relacionamento muito bom, muito bom. E foi a partir daí que eu entrei, há 11 anos atrás, começando a dar aula de personal na Reebok. Foi onde uma das pessoas virou para mim e falou, pô, Ale, eu queria que você me atendesse na Reebok como personal, enfim, tal. E aí eu falei, pô, caramba, será que chegou o momento de ir para a Reebok, né? Daquele comecinho de carreira. E isso é uma coisa que a gente gostaria de passar para as pessoas, é justamente isso, que nada é fácil e talvez nada não aconteça no seu tempo. Vai acontecer no tempo certo. Não tem que Muitas ser. vezes no tempo que tem que ser, exato. E você tem que ser persistente a isso. Porque aí quando eu entrei na Reebok e eu não era funcionário Reebok, né? Mas eu entrei na Reebok para prestar um serviço dentro da Reebok de personal trainer, eu cheguei e falei assim, caramba, cara, eu consegui trabalhar aqui. Não através, mas trabalhar aqui. E foi assim que foi crescendo e hoje eu tenho 80% dos meus alunos ativos dentro da Reebok. Tenho alunos na Care Club também, que é um centro de treinamento fantástico, onde a gente dá a escola de treinadores lá, enfim, é um espaço muito legal no Itaim, né? Eu fico na unidade do Itaim, lá, todas as terças e quintas na parte da Tem tarde. aqui na rua de casa, na Brigadeiro. Tem na Brigadeiro. Eu cheguei a dar algumas certificações de treino de ferramentas na Brigadeiro também. Mas a gente fica lá no Itaim, que é na Doutor Alceu de Campos Rodrigues. A gente Sim, está sim. lá. É entre Itaim e Vila Nova Conceição ali, né? Por ali. Isso, Eu isso. tenho Que é aula ao pertinho lado. da Reebok também.
Então, essas Locação é ótimo. são as minhas duas casas de treinamento personalizado e alguns alunos que já estão comigo há muitos anos, que eu atendo ainda em residência, mas hoje são a minoria. A maioria na Reebok, uma boa parte também na Care, e na Care eu atendo os professores na escola de treinadores e assim por diante, lá eu tenho a oportunidade de atender até 5 pessoas dentro de um horário, e a escola de treinadores acontece assim, são 5 professores treinando comigo, aprendendo a construir treinos na prática, lá na Perfeito. Care, acontecem comigo aí. E aí são 11 anos aí que a gente está na Reebok. Dentro da Reebok são 6 anos como top personal lá. E hoje não entrei através do estágio lá, mas ajudo a preparar os estagiários de lá. Que é muito legal, você contribui Bom, diretamente, né? diretamente lá, através dos coordenadores de lá, que hoje são pessoas muito amigas e de uma admiração mútua muito grande. Não, isso é sensacional. Com o Taekwondo, você chegou a treinar alto rendimento ou não? Só alunos? No Taekwondo, É. sim, sim. Cheguei a competir no campeonatos nacionais, internacionais, competi fora aí algumas vezes, fui lutar o US Open, fui algumas competições aí. São boas histórias e uma boa experiência, mas aí tem que ser uma outra live para contar tudo isso aí, porque é muita coisa. Mas aí depois você chegou a treinar pessoas que disputaram o Campeonato Brasileiro, esses níveis, ou Sim, não? no taekwondo é o que eu falo assim, eu sempre fui um cara que treinei muitas mulheres, né? Eu tenho uma facilidade maior em treinar mulheres. Tenho umas alunos homens, mas a maioria com quem eu me identifico mais em treino acaba sendo as mulheres. Talvez pela forma de cuidar, talvez pela forma de lidar. E isso vem também da época do taekwondo. Porque o taekwondo, depois que eu parei de competir, eu tinha um técnico que era da seleção masculina, tanto paulista quanto brasileira, e eu acabei assumindo a seleção feminina, tanto paulista quanto brasileira. Então eu Ah, tinha 7 atletas, porque eram 7 divisões de peso, na verdade 14 atletas, porque a gente tinha sempre treinava a campeã e a vice, né? Porque se a campeã machucasse, a vice assumiria o lugar da competição. Então, sempre tinha 14 atletas, desde as mais leves até as mais pesadas nas categorias, onde a gente cuidava diretamente. E foi aí que eu aprendi, na marra, a lidar com o ciclo menstrual. E foi aí que eu trago a devida importância às minhas alunas, se bem que hoje as técnicas de manipulação de ciclo menstrual são bem diferentes da época. Lá eram mais meninas, onde não se mexia com muito hormônio. Hoje já tenho várias situações de controle de ciclo menstrual que a gente não atuava diretamente naquela época. Mas aí eu aprendi a lidar com os hormônios femininos aí na prática, né, na tentativa de acerto e erro, que um dia elas te amam, no outro dia elas te odeiam, e foi aí que a gente aprendeu a lidar. Por isso que eu acho que a facilidade de entender mais as mulheres veio também dessa escola aí, o Taekwondo, que eu fiquei na seleção em torno de 3 a 4 anos lá com elas. isso que você falou faz muito sentido. Quando a gente pensa em atendimento personalizado, esse detalhe que ninguém tinha mencionado ainda faz muita diferença. Não, Porque se você total, conhece, entende, sabe quando é da sua aluna, a sua abordagem durante a aula é completamente diferente durante esse período. totalmente. Então, foi algo que você falou que, nossa, faz todo sentido, né? Quando você conhece. E Às aí vezes, você acaba ficando mais próximo ainda do aluno, porque você conhece até o ritmo dela, né? O ciclo dela. Tudo isso interfere para que seja mais personalizado ainda o atendimento, né? total, total. Essa parte do ciclo Ale, menstrual é fundamental para quem trabalha com mulheres. nesse período que você então, se formou, começou a atuação, teve a sua academia, até os anos atuais, quais foram os cursos, quais foram os aprendizados que fizeram a diferença na sua atuação prática? Para você se falar, não, isso que eu fiz fez muita diferença, eu fui para outro degrau, esse outro curso, e Olha, a gente fez, eu fiz inúmeras certificações, né? Eu acho que toda certificação que eu fiz sempre me agregou alguma coisa, sempre, no mínimo, eu tirei algumas frases pontuais, além da parte técnica, ou até situações ou abordagens do que você não deveria fazer quando você está ministrando uma certificação, né? Porque até então, eu acredito que até alguns anos atrás, era muito empírico isso, né? Porque existiam certificações que a gente pode até citar algumas assim que eram ligadas a grandes eventos, como Fitness Brasil, como vai IRSA. em Então, Santos, né?
Lá em Santos, exato. Então, fui várias vezes para Santos. Então, aí você fazia certificações pontuais. Ou era de aulas de ciclismo indoor, ou era da Body System, ou era de série de métodos de treinamento. Aí você tinha também a parte de quem atua como coordenador em academias, tinha os cursos voltados à parte de coordenação, parte de vendas. Então, participei de todos esses cursos. Eu queria, dentro de uma academia e como coordenador, eu precisava entender um pouquinho além de cada área, até para poder orientar as pessoas que iriam trabalhar dentro daquela área. Então, eu passei dentro da área da educação física pela parte administrativa, pela parte financeira, pela parte prática, de técnica, voltada ao método musculação, voltado a outros métodos de ginástica e assim por diante. Então, tudo agrega, né? Mas eu realmente comecei a perceber que eu mudei de patamar, não me entendam mal, mas não é prepotência falar isso, mas eu comecei a elevar o meu conhecimento, a forma de conduzir treinos e melhorar a capacidade atlética dos meus alunos quando eu fiz algumas certificações internacionais. Quando eu resolvi sair do Brasil e ir para fora para estudar. Então, posso citar alguns cursos do Boeing, posso citar a própria formação, as 3 fases da Exos, que foram bem determinantes. Na época, não existia Exos no Brasil. Né? A Exos veio depois para o Brasil, né? Depois, acho que de 2015, alguma coisa assim, que a Exos começou a vir para o Brasil. Mas a gente já fala em Exos desde 2011, quando a gente foi para fora para fazer, e alguns personagens da Reebok foram para fora para fazer. Vamos fazer essa certificação, é boa. A própria Athletic Lab, que veio para o Brasil agora, está trazendo algumas certificações para o Brasil. Então, eu lembro que na fase 3 da Exos, que cada fase eram 4 dias, 10 horas por dia, na fase 3 a gente tinha que apresentar uma conclusão de curso como se fosse uma extensão universitária, né? Era um trabalho de conclusão de curso. Cara, você tinha que apresentar meio em inglês, meio em português. Além de defender uma tese, meio em inglês, meio em português. Desafiador pra caramba. Super, né? Além dentro do conteúdo do que a Exos acredita, né? Que foi dentro de todo, vamos ver se esse cara realmente pode ser formado pela empresa. Nosso nome que certificou com a gente, né? Assim, Exato. Então, por isso que eu falo, a gente acaba mudando de patamar quando você vivencia quando se tira da zona de conforto. Porque no Brasil a gente já tinha feito tanto curso, que você escutava mais do mesmo, ou você escutava uma frase de um jeito e o outro falava a mesma frase, o mesmo sentido da frase de algumas palavras diferentes, ou com alguma piadinha diferente. Não então aí chegou uma hora. A gente, sempre acrescentava alguma coisa, mas não era aquele boom. E nem você me perguntou, falou, cara, qual é o momento o divisor de águas? Foi a hora que eu comecei a estudar fora, né? E eu falo assim, não é o fato de estudar fora, porque hoje essas informações já estão vindo para cá. Hoje, grandes palestrantes internacionais acabam vindo para o Brasil. Sabem que o mercado brasileiro é um mercado muito bom, né? E acabam vindo para cá. Segundo maior do mundo, né? O fitness. Sim, exato. Então, hoje as pessoas têm a oportunidade de pegar essas informações que vêm de fora, porque querendo ou não, principalmente os americanos, os caras estão no mínimo 1 ano na nossa frente. O que vai acontecer no Brasil daqui a 1 ano, voltado no fit, lá já está acontecendo agora. Então, através das mídias sociais hoje, Instagram, você tendo boas referências do que você segue lá fora e tendo um inglês razoável para que você entenda o que eles estão proporcionando lá fora, cara, já é uma possibilidade muito grande de crescimento profissional e de buscar informações pontuais para que você melhore a sua condição de atendimento. Não, isso faz toda a diferença, a busca por algo que ainda, querendo ou não, você falou, chegou aqui em 2015, você já entendia e falava sobre em 2011, quando você foi lá. Então você estava 4 anos na frente do que a galera começou a ver, né? O pessoal falava assim que a gente era meio louco, né? Em 2012 a gente usava mini bands. E aí tinha gente que falava que a gente dava aula de circo na academia, né? Hoje você vê assim, 80% das pessoas fazendo ativações com mini bands e uma série de outras coisas que aconteciam na época, que a gente já tinha isso como construção e já entendia o porquê fazia isso e como organizar bem a sessão de treino através de uma
que eu chamo de princípio dos 3 P's, que é prevenção, preparação e performance dentro da mesma sessão, as pessoas falavam, pô, mas para que eles estão fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Então, aquelas pessoas que questionavam a gente nessa época, hoje fazem o curso que a gente promove. Isso é ótimo, maravilha, né? Se tornaram aluno. Mas no começo, e é a minha opinião sobre a nossa área, enfrenta ainda muita resistência quando existe algo novo. Demora para quebrar aquelas crenças, aquelas verdades absolutas. Mas aí quando vem bem fundamentado, algo que realmente na prática a gente vê a diferença, aí começa, mas é lento, não é tão rápido, né? A nossa área, eu acho que demora um pouco para, opa, calma aí, isso aqui tem fundamento, faz sentido, vai realmente acrescentar na atuação, nos meus treinos. E aí quando a pessoa tem esse start, aí ela muda a carreira, né? Muda, Que vai com para outro certeza. patamar. Muitas vezes o preconceito está no treinador, não no aluno, né? Sempre eu falo isso, é o treinador que acaba brecando algumas coisas. Então, tem uma frase que eu vi esses dias, muito interessante, que diz assim, muitas vezes o teu treino ele acaba tendo sucesso não pelo que você faz, mas sim por aquilo que você deixou de fazer. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis Não, dizer. entendi total. Às vezes Entendeu? Então, algo que assim, você não dá tanta importância pode fazer toda a diferença no resultado exato. final. Principalmente quebrar os preconceitos, né? Então, aquilo que você não deixou de fazer, pô, cara, aquilo podia ser... Por isso que teu treino está tendo sucesso. Porque você deixou... Porque o que a gente não conhece hoje, as pessoas que ainda têm imaturidade, o que elas falam? Pô, eu vejo alguma coisa que tem um treinador dando ali do lado. O que eu vou fazer para o meu aluno? Pô, eu vou criticar. Lógico, eu não conheço, então eu me defendo. A partir do momento que, não, pô, que interessante que você está fazendo, por que você está fazendo, né? Fala. Famoso em 3 letras, famoso ego. Na nossa área tem muito ego e tem pouca união. Total. A gente Isso que você percebe falou. que os treinadores que estão acostumados, que estão começando e já estão praticando já há algum tempo a metodologia que a gente tem passado ao longo desses anos aí, através do treino de ferramentas, eles já têm a cabeça muito mais aberta, já muito mais abrangente, porque eles entendem hoje que o que a gente mais preza é que o método, na verdade, ele não importa, né? O método ele pode ser manifestado de várias formas, mas sim a sua organização, a sua conduta, que são fundamentais para que você esteja aberto a aprender e ensinar qualquer tipo de método. E adequar de acordo com as reais necessidades do aluno, porque cada aluno tem uma necessidade diferente. Se às vezes você se fecha só para um método, às vezes a necessidade daquele aluno não é aquele método. E aí você, por defender suas crenças a ferro e fogo, você acaba perdendo o aluno, porque aí não gera o resultado que seria o ideal. Então isso faz muita diferença. Eu costumo falar muito, né, no Personal Sucesso, que a nossa área, 50% das pessoas no mundo não se movimentam. Se a gente colocar o que seria o ideal mesmo, não a OMS, porque a OMS fala aquela recomendação bonita, né, padrão, mas o que seria pelo menos 50% do seu movimento. Então tem um mercado gigantesco para a gente ainda explorar e ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Só que as pessoas às vezes ficam fechadinhas naquele mundinho e não percebe que, eu costumo falar, né, sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Se a gente se unir, a gente vai ser uma área mais forte, vai ter frente à sociedade, vai ser mais respeitada e as pessoas vão, né, valorizar mais a gente. Mas ainda existe o ego, palavrinha de 3 letras que atrapalha. Né? Eu acho que ele é bem pertinente na área da educação física. Ele é bem pertinente. O ego ainda é bem pertinente na área da educação física. Mas melhorou e a gente está lutando para que isso cada vez seja um pouquinho mais dissolvido, né? Esse é um dos propósitos que eu tenho na área, né? Contribuir para a valorização, profissionalização e ajudar, sabe, a abrir, a ter uma visão mais sistêmica de vamos juntos, né? Não de ficar fechado, né? Além dessas formações que você faz, tanto profissional que você vê muita diferença no Brasil da atuação do personal? Vejo muita diferença. Em Existe que muita sentido? diferença, sim. Eu vejo, são 2 lados que eu posso dizer positivos, tá? O primeiro é que dentro dos grandes centros as pessoas têm mais conhecimento. Então, quando você vai para Londrina, você vai para Curitiba, você vai para
ou mesmo ministrar em São Paulo, você vai para Belo Horizonte, você percebe que você encontra profissionais, às vezes um pouco mais resistentes, mas você vai quebrando eles durante a certificação. E no final da certificação, cara, os caras, tá todo mundo junto, unido e voltado a uma sequência de um propósito maior. E quando você vai para centros menores, onde, menor que eu digo assim, é um lugar populoso, mas quando a gente vai, por exemplo, para Cuiabá, são pessoas que têm um pouco mais de carência de informações, mas são pessoas que querem buscar tudo o que você tem e mais um pouco. Então também é muito positivo estar nesses lugares. O que eles não têm, eles falam, vamos compensar com a vontade que a gente Cara, tem de fazer a diferença. é um prazer tão grande ter o Ale aqui, ou as pessoas que realmente querem compartilhar, as pessoas que ajoelham e sentam numa roda e vamos bater papo e o que vocês precisam, pergunta que eu tento compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho, porque o grande lance da certificação justamente é esse, eu supri de profissionais que estão vindo as carências que eu tive. Porque eu não tive ninguém que me pegou no colo e falou, meu, o caminho das pedras é esse aqui, ó. Não vai por aqui, vai por aqui que vai dar mais certo. Tá? Dentro desse caminho que você vai ter duas frentes. Mas se você escolher qualquer uma das duas, por aqui vai dar certo. Agora, não tenta ir por esse caminho aqui, que, cara, você vai fazer uma curva muito maior para depois voltar a encontrar a tua linha. Já fiz esse caminho, né? Assim, alguém falando, já Exato, fiz a dica exato. de pai. Exato. Então, tem pessoas assim que quando me pedem informações do treino de suas ferramentas através do WhatsApp, eu faço questão de eu responder a todas essas pessoas. Isso é maçante, isso muitas vezes atrapalha um dia de treino, porque às vezes eu estou em treino, aí eu paro, a hora que eu termino a sessão eu respondo às pessoas, e tem pessoas que me perguntam como se não estivessem falando comigo. E a hora que elas sabem que estão falando, nossa, Lê, eu estou falando com você? Claro que tá. Essa era uma das minhas carências. Não existe uma pessoa que está palestrando ou que está te apresentando alguma coisa, ou está sendo mediador de alguma coisa, de um conhecimento. Cara, está num pedestal diferente do seu. Cara, todo mundo junto, é o que eu falo para eles. Nós estamos exterminando um domingo de estudo às 18 horas e amanhã, às 6 horas da manhã, eu estou dando aula junto com vocês. Então está todo mundo no mesmo barco. Então eu acho que isso é um dos grandes sucessos do treino de suas ferramentas, porque a gente conseguiu juntar um conteúdo muito rico, de informações extremamente preciosas, que vem de diferentes escolas aonde eu estudei ao longo de toda a minha vida e transformar isso para a prática do personal trainer. Porque não adianta você falar sobre técnicas que são usadas para os atletas do futebol americano, da NFL, tá lindo, maravilhoso, fotos e vídeos fantásticas de atletas fazendo velocidades absurdas, aí você olha aquilo encanta no domingo. Na segunda-feira já não serve para mais nada. Qual a prática? Qual a prática disso? Prática então o que o Ale fez? O Ale pegou todas as informações e referências bibliográficas de onde a gente pegou aquilo, só que os vídeos, as fotos, o conteúdo e a informação são dos meus alunos treinando. Então, aquela prática é aplicável. Os meus alunos, eles têm essa condição de... Só valorizando o método, porque a galera fala, puta, isso eu amanhã já consigo. Parece uma aluna minha, consigo aplicar. Isso Exato. É ótimo. Aplicabilidade. Essa é a maior carência que eu tinha em todas as certificações que eu fiz. Qual é a aplicabilidade desse conteúdo? Né? E a nossa é em tempo real, praticamente. Porque a gente, além do grupo do WhatsApp, que é montado da certificação e onde as pessoas fomentam aquilo pós-curso e pré-curso, a gente já está dando algumas informações, vídeos, fotos, referências de estudo antes da certificação começar. Pós-certificação, o pessoal começa a compartilhar entre a turma deles. Pô, cara, olha, isso deu certo, eu fiz isso com o meu aluno, ele adorou. Nossa, melhorou isso, melhorou aquilo, ele tinha uma dor, eu já manifestei isso, melhorou, e assim por diante. Então, isso, ó, o grupo vai só crescendo e a aplicabilidade. Hoje, quando eu vou fazer uma certificação, a primeira coisa que eu me pergunto é qual é a real aplicabilidade desse conteúdo para o meu dia a dia de trabalho? Essa é a grande pergunta. Pô, se eu tenho respostas positivas, vamos investir. Se eu tenho respostas não tão positivas, não sei se agora é hora de investir nisso.
talvez eu procure alguma outra coisa. Não, isso que você falou é sensacional. Para quem principalmente sai da faculdade, fala, termina a faculdade. Alguns acham que a vida acabou. Já fiz a faculdade, está ótimo. Mas os que têm a gana, que chegam a ser um personal sucesso, é os que não se acomodam, né? O tempo inteiro fora da zona de conforto. E isso que você falou faz muito sentido, porque principalmente quando a pessoa ela quer buscar o conhecimento, quando a pessoa vai investir, aí tem aquela pessoa que quer, não, eu realmente quero fazer curso. Mas aquele lá, ó, tem a galera do vende bem, mas não é tão... E aí a pessoa, se ela não tem essa análise que você falou de, será que isso amanhã eu já consigo aplicar? Começa a investir muito dinheiro em algo que não gera retorno nenhum na atuação prática. Então essa dica que você falou faz muito sentido opa, calma aí. Deixa eu analisar os pontos positivos e negativos. Vale a pena... Eu vou conseguir o que é mais importante, o que eu estou investindo, aplicar nos meus alunos amanhã ou não? É um curso que ainda... Então, isso é fundamental que tem no seu treino, porque você sabe, eu fiz e eu posso confirmar, né? Na segunda-feira a gente já bota os alunos para fazer os exercícios novos, já no aquecimento, já muda a dinâmica. Então, isso é fundamental. E essa isso motiva muito o professor, né? Isso motiva muito o próprio treinador, né? Quando ele sai daquele ciclo que ele tá, fala, pô, a hora que ele sente que ele não sai mais daquilo, tá na hora dele começar a procurar aonde ele vai investir para adquirir mais conhecimento ou mudar um pouquinho o planejamento dele, uma série de coisas, né? Esse é um dos momentos de feeling que você tem que ter quando você está muito num mesmo ciclo, né? Ou trabalhando muito dentro do mesmo método. A palavra treinamento funcional, para mim, na verdade, é uma marca, né? Porque quando em 2002 eu fiz pós em treinamento desportivo, no desporto, a gente já falava muito, que vem do esporte, muito o que se faz no treinamento funcional hoje. Só que o que acontece hoje, se tem muito mais embasamento, muito mais prática. Lá se fazia de uma forma muito mais empírica. Mas falar que o treinamento funcional é uma novidade, não. O que é novo são os conceitos adquiridos através do treinamento desportivo, que já vem desde sempre do esporte, né? Então, assim, para mim a palavra funcional é uma marca. O treinamento funcional vendeu muito. Melhora a função do trampo. Isso dentro do que eu estudei, isso para mim é blá blá blá. Porque o desporto já traz, movimento o desporto já traz. Agora, a melhora da qualidade do movimento, melhora da maturidade motora, sim, cresceu junto com essa onda de treinamento funcional, melhora da função mecânica, né? E tem algo que o americano faz muito bem, que é encapar e vender, né? Então, eles criam bem esses nomes que fica mais, mas a gente sabe, você ainda que atua mais tempo que eu na área, sabe que a gente tem os conceitos principais, a base. O que foi importante na nossa área, principalmente na minha opinião, nos últimos 10, 15 anos, a quantidade de estudos que saíram para fundamentar, para falar, não, isso realmente faz sentido. Isso é importante, que aí dá mais validade para as pessoas, aumenta a credibilidade. Isso foi ótimo. Mas isso do funcional também foi uma boa forma dos americanos venderem, né? Isso eu não tenho dúvida. Ale, na sua opinião, quais são assim, os pontos que na educação física hoje poderia melhorar para o profissional que já se formou? Cara, eu vou te falar assim, terminando a linha do raciocínio da aplicabilidade, você falou muito do ego, eu queria falar uma coisa que a gente traz muito das artes marciais. Você falou que quando o cara termina a faculdade, muitas vezes ele acredita que ele já se formou, ele já sabe tudo, né? Tem duas frases, uma que vem das artes marciais e uma que vem da vida, que diz assim, eu não sou tão jovem para saber tanto, porque o jovem acha que ele sabe tudo, né? E a segunda que vem das artes marciais, que diz assim, tá, legal, você se formou, você pegou a faixa preta, só que dentro dos faixas pretas, você é o branca dos pretas. Então, ou seja, você está apenas começando. Exato. Sensacional. Essa eu nunca tinha ouvido. Então, a gente fala muito isso nas artes marciais, né? O cara pega a faixa preta, ele acha que, pô, ele se formou, agora ele é o cara, mas agora ele vai treinar num grupo diferente. Agora ele vai treinar num grupo, num mercado de trabalho, né? Voltado para quem se formou. Então agora ele vai treinar com os faixas pretas. Então, para os faixas pretas, ele é simplesmente o branca das pretas. Sensacional. Porque está começando de novo.
Ele taca preta, o ego dele já dá aquela florida. Aí, Exato. ó, calma, É calma, que sempre assim. aqui você é a branca ainda. Isso é muito Exato. legal. Aqui está começando de novo. Tá chegando agora, calma. Sensacional. Ale, tem uma pergunta aqui, ó. Como Vamos lá. vocês veem o mercado pós-pandemia? Acham que os estúdios sairão na frente, frente às grandes redes? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que os estúdios eles devem voltar antes. Né? Então eu acho que as pessoas, talvez pessoas de academias de grande aglomeração, acabem optando por retornar em estúdios menores. Eu acho que isso é possível que aconteça. Apesar de, como está diretamente ligado com a Reebok, eu falo da Reebok, cara, eu sou apaixonado pela Reebok. Né? Assim, as pessoas que estão lá dentro são pessoas que eu gosto demais. A estrutura da Reebok é dentro do que eu acredito como excelência de atendimento. Não estou fazendo propaganda da Reebok, estou falando que eu gosto muito e sou muito feliz dentro do lugar onde eu trabalho. Né? Não Essa é a trabalho. melhor forma de vender a Reebok. Ale. Quando Eu fala com o acredito. coração e fala desse jeito que você falou, putz, quem ouve fala, puta, lá deve ser demais. Isso Não, é ótimo. não, realmente é, né? E assim, a gente luta todos os anos, como eu falei, eu estou pelo 6º ano consecutivo entre os top personagens de lá. E a gente luta todos os anos para que mantenha, fomente isso cada vez mais, né? Então eu sei que, mas a Reebok é uma grande rede, talvez ela perca para esses estúdios menores, né? Mas eu vejo, como estou em contato lá direto, que a própria Reebok já está se organizando para atender rapidamente dentro das novas propostas de atendimento e de espaçamento de pessoas. Assim, eles já estão preparados para que, hora que der o ok, já está tudo de acordo, porque estão trabalhando nos bastidores para que, quando voltar, volte com muita excelência também o atendimento lá dentro. Tá? Mas eu acredito sim, só para finalizar, que os estúdios eles devem sair um pouquinho na frente das grandes redes. Só aproveitando o gancho, amanhã eu posto um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo tendências pós-coronavírus pro personal trainer. Então eu Legal. falo 3 tópicos específicos. Amanhã, galera que quiser assistir aí, eu abordo esse tema também. Ale, Show. quais foram as principais conquistas que você teve com a educação física? Dentro do que você acha importante. O que você valoriza como sucesso, como conquista pessoal. O que você olha e você fala assim, nossa, isso eu sou muito grato à educação física. Eu acho que o conhecer pessoas. Isso eu sou muito grato à educação física. O conhecer pessoas foi, assim, novas amizades, novas frentes de oportunidades. Ter relacionamento com pessoas que jamais, pessoas, entre aspas, famosas, que jamais eu acharei que seria notado por elas, principalmente mais jovem. Né? Hoje já não tenho tanto como é que eu posso dizer, esse entusiasmo, porque essas pessoas são pessoas comuns, né? Como todas só tiveram algumas diretrizes diferentes na vida para que atingissem o sucesso também. Mas através da educação física eu pude conhecer pessoas fantásticas, relacionar e treinar pessoas, tanto da área como alunos comuns de personal trainer, que somaram muito para a minha vida. Eu sou muito grato aos meus alunos, porque tenho alunos de 12 anos comigo, de 10 anos comigo, de 9 anos, de 7 anos, de 8 anos comigo. São pessoas realmente que valorizam o trabalho que a gente apresenta. E quando você me perguntou, e esqueci só de falar, qual seria o grande conselho que eu daria, onde eu acho que os educadores físicos poderiam melhorar na atuação profissional, eu acho que é na base. Na base da, primeiro, educação, que está voltado com pontualidade, assiduidade, relacionamento, falar bem. Eu acho que isso ainda ter uma boa postura perante ao momento de treino, ter uma boa postura referente às mídias sociais, né? Porque você vê muitos personal trainers, mesmo que não tenham um canal de educação ou relacionamento, o cara quer vender o serviço dele através da mídia social. Mas esse cara, ele aparece um dia dando treino, outro dia a menina aparece de biquíni, outro dia aparece ela bêbada na balada, ou ele bêbado na balada. Essas coisas eu acho que entram um pouco em choque ainda, por falta de maturidade. Então, nada impede que você possa
curtir com os seus amigos e vá numa balada e que tome um uísque, ou tome qualquer outra coisa, ou que coma um chocolate, ou que coma um hambúrguer, ou que faça qualquer, ou que tire fotos de biquíni. Mas que isso seja reservado, que você compartilhe isso dentro do Instagram fechado com os seus amigos. Né? Então, o Ale Burani... Exato. O Ale Burani é um cara que tem um Instagram Ale Burani, que é totalmente voltado para educação, que o Ale aparece muito pouco, que até as minhas conselheiras de marketing acham que eu devo aparecer mais, mesmo no Stories, de uma forma mais informal. E eu tenho um Instagram que chama Ale Burani 2, que se você for consultar lá, você vai ver que tem 166 seguidores. Quem são essas pessoas? Minha família e meus amigos. E é um Instagram fechado. Então lá eu posto meu lazer, lá eu posto uma série de outras coisas que eu compartilho com os meus amigos. Né? Então eu acho que falta um pouquinho de maturidade de profissionais, e eu acredito que se eles pensarem dentro dessa linha, não precisa fazer o que eu faço, mas talvez por ser um pouquinho mais experiente, eu posso dizer que isso seja um pouco mais seguro para a tua carreira profissional. Porque hoje ninguém mais recebe um currículo via papel. Hoje nós queremos saber quem é o Ale Burani, vamos entrar no Facebook, vamos entrar no Instagram, vamos ver o Google, vamos ver não sei o quê. Esse cara apareceu isso, esse cara brigou não sei aonde, esse cara não sei... Então isso tudo já diz o que você realmente acaba sendo no teu dia a dia, na tua formação e assim por diante. Então eu acho que profissionalizar um pouquinho mais a tua carreira, independente dela qual seja, vai te ajudar muito a crescer. Não, isso faz muita diferença, concordo 100%. Eu mesmo, logo no começo das mídias, eu sou um exemplo clássico, que eu até cito num dos meus vídeos, eu falo, não tinha essa percepção. Depois eu olhei e falei, não, é minha empresa aqui, calma aí. Ou eu vou deixar fechado, ou eu vou melhorar. E melhorei todo o feed. Mas eu mesmo, no meu começo de personal, eu lembro que eu tinha essa imaturidade, né? Falhava nesse ponto aí, que faz muita diferença. Qual a imagem você quer passar para as pessoas que estão te vendo, né? Isso é fundamental. Através das mídias sociais, é a forma como elas vão te ver. A primeira impressão pode ser a que fica, né? Na grande maioria das pessoas. Quais são os seus sonhos agora com a educação física, daqui para frente? O que você tem de planos? Então, você falou que o mais importante que você conquistou foi em relação às pessoas que você conheceu, os alunos que você treinou, né? Que são personagens da área também. E aí, o que você tem agora que faz seu olho brilhar, que você fala, eu ainda quero trabalhar muito tempo, porque eu tenho esse propósito ainda atuando na área de educação física. Qual é? Então, hoje a gente é muito gozado que os produtos que a gente acaba lançando são primeiro por desejo dos próprios treinadores, né? Ale, eu queria estudar mais com você, né? E também melhorar a capacidade da educação que a gente faz. Então, hoje a gente tem o treino de social ferramentas, ele começou a certificação com 2 dias, né? De 10 horas dia. E por exigência dos treinadores, a gente abriu o 3º dia. Então, hoje, o que seria o TF2, a gente conduziu o TF2 pelo ano passado inteiro. E aí, agora, a partir desse ano, a gente faz uma certificação única de 3 dias, de 10 horas dia. Né? Então, isso já aumentou. Então, a gente está profissionalizando cada vez mais o treino de suas ferramentas. São 3 dias de conteúdo. E a partir do treino de suas ferramentas, veio uma outra proposta que se chama Escola de Treinadores, aonde os treinadores passam comigo, um grupo de 5 pessoas, eles ficam comigo durante um mês. São 8 sessões de treino de personal trainer que eles fazem comigo. Todas as terças e quintas, às 14 horas. Eles fazem um treino prático comigo. E a gente vai melhorando e fazendo com que eles entendam na prática tudo que eles aprenderam na teoria. E tem pessoas até que fazem o inverso. Fazem a prática, fazem a escola de treinadores antes e aí acabam fazendo treino de suas ferramentas depois. Então, hoje, me encanta muito treinar treinadores, treinar profissionais da área de educação física, e a gente está pensando em alguns projetos, inclusive o online, de algumas aulas, e talvez também do treino de suas ferramentas online. Eu ainda prezo muito pelo presencial, porque eu acho que o toque, o ajuste, o cara a cara, o face-to-face ali, ele agrega muito a forma como você consegue fazer com que o profissional entenda
realmente aquilo que você quer passar. Mas o online hoje já não é mais uma opção, é uma obrigação, principalmente da educação. Precisa existir o online, então a gente vai trabalhar em cima disso também. E melhorar talvez a forma de conteúdo da escola de treinadores. Melhorar em que sentido? Agora, em julho, muita gente que era de fora de São Paulo não tinha como participar da escola de treinadores. Era inviável passar um mês em São Paulo ou vir todas as terças e quintas para cá para fazer a escola. Então, em julho, a gente fez uma semana direto, 5 treinos, um atrás do outro. Né? E rapidamente, e eu fiquei muito orgulhoso que em uma hora lotou 2 turmas. Que Eu fiz em maravilha. 2 semanas seguidas, 2 turmas de 5 professores para fazer a escola de treinadores. Então agora já estão me pedindo a escola de treinadores online e o treino de suas ferramentas online para que a gente possa atingir um número maior de pessoas. Então é assim, eu continuo, porque realmente dar treino, independente de ser para profissionais da área e para alunos de atividade física comuns, alunos comuns, né? Para mim é a grande paixão. Então, eu pretendo continuar com isso diretamente, melhorando cada vez mais o atendimento que a gente dá. Muitas pessoas já me fizeram alguns questionamentos. Primeiro, já posso até antecipar. Ale, vamos montar uma academia? Eu ainda hoje não consegui chegar numa conta favorável a montar um estúdio que possa prestar o mesmo serviço que as academias que eu trabalho prestam perante aos alunos que eu tenho. Em relação à logística, estacionamento, vestiário, condição de equipamentos e uma série de outras coisas. Porque quando eu estou dentro de uma academia e o valor que eu pago hora-aula, como todos os personagens pagam dentro de uma academia, na verdade é um aluguel que eu estou pagando como se eu estivesse em outro lugar. Então aquilo é a minha empresa. Né? Outra coisa que me perguntam, então ainda não consegui fechar uma conta que fosse melhor do que o que eu tenho hoje. Por isso que invisto muito na educação. Acredito muito na educação e tenho muito prazer em trabalhar com a educação. Outras coisas que me perguntam, Ale, treinar alguns treinadores para que eles façam parte de uma equipe Aleburani. Antes eu era já mais engessado para isso, porque eu acho que a educação física não estava preparada para isso, para uma empresa que tivesse alguns treinadores, que treinassem através de uma pessoa e que depois de um certo tempo ele adquire alguns alunos de personal e fala, agora eu vou seguir meu caminho. Agora eu já puxei tudo que eu queria puxar do Aleburani, agora eu já sou autossuficiente e vou conseguir continuar o meu trabalho. Então, cheguei a ter até um pouquinho de frustração com relação a isso, mas faz parte do mercado. E hoje eu acredito que tem alguns treinadores que já estão comigo há algum tempo, que me ajudam no treino de suas ferramentas, que são meninas e um menino muito especial. Esse menino é o Beto, foi um cara que eu consegui fazer com ele o que eu não consegui na Reebok, que foi entrar através do estágio. Eu consegui ali indicar ele para que ele entrasse. Lógico que por mérito deles conseguiu ficar, conseguiu ser contratado pela Reebok, e hoje já tem alguns alunos de personal lá e está crescendo. Então é um cara que realmente deve fazer parte de uma equipe, outras 4 meninas também estão fomentando isso. Talvez saia esse produto que seja aí uma equipe Aleburani. E a partir disso podem surgir outras coisas que ainda a gente vai aguardar o que o mercado fala depois da pandemia. Não, o importante é manter isso que você já faz com muita excelência, né? E o feedback dos alunos aqui, não, faz o treinadores, perguntando sobre essa certificação de treinadores, como funciona. Esse é o melhor feedback, né? Isso é sensacional. Ale, a educação física para você, se fosse para você resumir em uma frase, o que ela é para você, educação física? O que ela representa na sua vida? Cara, paixão. De uma frase ou uma palavra, se fosse uma palavra seria paixão. Se fosse uma frase, acho que o grande propósito de vida. Sensacional. Educar pessoas a se movimentar e eu ter uma qualidade de vida melhor. Porque, como eu te falei, dentro do esporte, eu tive algumas frustrações, né? Na época que a gente treinava taekwondo, eu cheguei a treinar 3 períodos por dia. A gente fazia a parte física de manhã, a gente Ok. fazia a parte técnica à tarde e fazia a parte de luta à noite. Então eu me dediquei demais. Isso, consequentemente, me trouxe muito desgaste articular. Então,
eu tive resumindo muito a história, hoje eu tenho uma prótese no meu quadril do lado esquerdo e tenho índice para cirurgia do lado direito. Tudo devido a muito impacto, muito chute, né? Que a luta proporcionou, fazia. E a gente, na época que a gente treina, a gente se sente o super-homem. A gente acha que nós somos imbatíveis, indestrutíveis, e aquilo nunca vai nos atingir. Só que a idade, 40 anos, chega pra gente. 40, 42 anos, 44 anos, chega pra gente. E aí você começa a ter alguns rebotes do que você teve naquela época, né? Então, o que eu mais prezo hoje, eu acho que muito do meu sucesso é devido à forma como eu cuido de pessoas para que essas pessoas não precisem passar futuramente, através de um movimento desgastante, o que eu passei com relação à prótese de quadril, a uma particularidade de joelho e assim por diante. A gente está falando, eu não sei até onde o pessoal ficou aí, o pessoal escutou, mas a gente está falando que o que a gente quer proporcionar para as pessoas é justamente o que, que elas não passem nem por longe do que eu passei com relação à falta de cuidados. Então, acho que o que eu mais encanto nos meus alunos é a minha exigência com cuidados quando você for treinar. Independente do que você faça. Se você vai correr, se você vai fazer musculação, se você vai fazer um treino resistido, com carga, enfim, de movimento, se você vai jogar um determinado esporte, participar de um determinado esporte e assim por diante. Eu acho que essa é a minha maior preocupação, é realmente cuidar de pessoas. Para que ela me encontre depois com 50, 55, 60 anos e falar, pô, eu hoje sou isso graças a você e continuamos juntos nessa jornada e assim por diante. Sensacional. Esse é o melhor feedback sempre. O feedback do aluno é a melhor coisa que tem, né? Tanto do aluno que é aluno de personal, como dos profissionais de educação física também. Então, acho que é isso. Ale, algo a mais que você tem para contribuir, para compartilhar? Às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa. Não, eu acho que a gente até passou de 1 hora, né? Foi muito gostoso aí esse bate-papo. Foi muito legal, acho que bem interessante. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história. É uma história profissional, uma história dura. Eu acho que a carreira de todo mundo é dura, né? As pessoas falam assim, todo mundo acredita que você fez sucesso em 5 minutos, né? E todo mundo olha e fala, mas ele ganha X reais através de uma certificação treino de social ferramentas, mas ninguém sabe um pouquinho dos bastidores, de como aconteceu, de como a gente programa isso, de quanto tempo a gente trabalha no bastidor para chegar no dia da certificação, você receber uma apostila personalizada com o teu nome gravado, enfim, com uma camiseta já com o teu número e uma série de coisas toda organizada, para que você passe aí dias bem agradáveis e colhendo um conteúdo de bastante relevância para a tua carreira profissional. Então, saibam que qualquer profissão, a trilha é difícil, ela é sinuosa, mas a perseverança, a persistência e principalmente o profissionalismo vai te levar à direção certa. Perfeito. Excelente. Eu quero agradecer, meu muito obrigado por você contribuir. Então, meu propósito é contribuir para a valorização e profissionalização da nossa área. A série Personal Sucesso e Inspiração é mostrar para todos os profissionais da nossa área que é possível sim ter muito sucesso. E algo em comum, você foi o 15º entrevistado. Em todos aqui, para ninguém o caminho foi fácil. Ninguém chegou até para quem veio de classe, né, média alta, família, né, bem de vida, também foi desafiador. De um modo diferente, mas foi desafiador para todos. Então, eu agradeço muito a sua contribuição. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu vou disponibilizar no canal Personal Sucesso do YouTube, através do Spotify também. Tem lá Personal Sucesso e Inspiração, as outras entrevistas para quem quiser assistir. Que esse é meu intuito, é ajudar na nossa profissão, porque sozinho vou mais rápido. Mas juntos eu acredito muito que a gente vai muito mais longe. Com certeza. Obrigadão pela oportunidade. Valeu, brigadão. Depois eu te mando o link da entrevista, eu vou editar ela bonitinha e aí eu te mando. Fechou. Valeu. Pode mandar que eu vou compartilhar com o pessoal aqui. Fechou, valeu. Obrigado, boa noite. Obrigado, Rodolfo. Obrigado aí. Valeu. Forte abraço, viu? Até mais, boa Valeu. noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Valeu.
Meus amigos, que live extraordinária hoje com a Leborani. Espero que vocês tenham gostado e o mais importante, tenham anotado todas essas dicas que ele deu para você também trilhar um caminho para o sucesso. O sucesso deixa rastros, lembre disso. Pegue tudo que ele falou que ele fez na carreira dele, aplique do seu jeito, na sua realidade, que eu tenho certeza que você também vai conseguir atingir o sucesso. E se você gostou dessa entrevista, ajude ela a chegar a outros profissionais de educação física e inspirá-los também. Compartilha com eles. Copia o link aqui e envia. Tenho certeza que juntos vamos muito mais longe. Lembra? Sozinho. Se você tem esse pensamento de não, sozinho, você vai até mais rápido. Mas juntos vamos muito mais longe. E esse é o grande objetivo da série Personal Sucesso e Inspiração. Se você gostou, deixe seu like, coloque nos comentários, às vezes alguém que você queira que eu entreviste. E não se esqueça de se inscrever no canal também. É super importante para que o meu propósito de vida chegue a mais pessoas, que é contribuir para a valorização e profissionalização da educação física. Meu muito obrigado. E se você não assistiu os outros episódios, tem a playlist aqui no canal. Chama Personal Sucesso Inspiração. Um grande abraço e até a próxima.